Saber se a empresa é boa ou ruim, basicamente é uma atribuição da análise, é uma atribuição também da análise fundamentalista. Não é a única forma de avaliar se a empresa é boa ou ruim, por essa análise, mas é uma boa forma para avaliar o quanto essa empresa tem de aspecto positivo, o quanto essa empresa tem de problema, e se tem problema onde é, e como é que você pode resolver. Então, o nosso objetivo com essa avaliação é primeiro saber como é que a empresa está, e aí existem vários usuários dessa análise dos fundamentos da empresa. Vamos tentar discutir os mais importantes até chegar no investidor. Os mais importantes são os seguintes: quando você pensa em quem pode usar essa informação sobre o balanço da empresa, a gente pode pensar numa visão bem curta ou rápida, que os bancos e os fornecedores podem se interessar bastante em relação aos dados que essa empresa possui, aos fundamentos, se ela é boa ou se é ruim, porque tanto os bancos quanto os fornecedores fornecem crédito para essa empresa. Então, os bancos fornecem crédito em dinheiro e o fornecedor fornece crédito em mercadoria. Então, uma preocupação que os dois têm em relação a uma empresa, que ou pede dinheiro emprestado ou pede crédito na forma de produtos, é saber se essa empresa vai ter condição de pagar isso depois ou não. E você consegue avaliar essa condição pelos índices de liquidez. Liquidez corrente, liquidez seca, os mais usados, liquidez imediata, liquidez geral e o capital circulante líquido. Ninguém vai decorar nada disso, né, e nem é a intenção, mas o grande objetivo é que vocês consigam avaliar o que cada índice desse gera de informação útil para alguém que vai tomar decisão. O foco sempre vai ser a tomada de decisão, nunca vai ser o cálculo pelo cálculo, porque hoje em dia qualquer sistema, qualquer Excel vai fazer as contas para vocês, mas ninguém necessariamente vai conseguir fazer uma boa avaliação disso aí. A liquidez ela vai comparar dinheiro com conta. Então, liquidez corrente, dinheiro no curto prazo, ou que vai virar dinheiro no curto prazo, com contas que também têm que ser pagas no mesmo período. A única preocupação que a gente vai ter que ter é que a liquidez corrente não significa que eu consiga pagar as contas na hora, porque no ativo circulante, só a conta caixa, bancos e talvez a conta, quando você muda a nomenclatura, disponibilidade, significa dinheiro disponível na hora. Tanto estoque quanto a duplicados a receber, você não tem como usar, porque elas não são dinheiro nesse momento. Então, quando você for calcular a liquidez corrente, saiba que é uma medida de liquidez, mas que considera que você, para alguns valores, você não tem essa disponibilidade de capital nesse momento. Mas é uma medida. A liquidez seca, ele vai comparar se você, tirando o estoque fora, ainda consegue pagar as contas, vai calcular a representatividade do estoque, se você é muito dependente da conta estoque ou não, para pagar as suas contas, e se sim, se eu tenho um giro de estoque adequado para conseguir pagar essas contas em dia. E também um cálculo, se eu não consigo pagar as minhas contas sem estoque, sem vender o estoque, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para vender esse estoque mais rápido. É desconto, é alguma promoção, ou é aumentar a venda a prazo e descontar no banco duplicado, enfim, tem que tentar chegar a um consenso sobre essa questão dos estoques. A liquidez geral não é tão usada assim, porque ela leva em conta recursos de longo prazo e contas de longo prazo, que por ser de longo prazo, você tem um tempo a mais para você gerar conhecimento para tomar decisão sobre isso. A liquidez imediata mede o dinheiro que eu consigo pagar agora, que leva em conta dívidas de curto prazo como caixa e banco. Mas assim, a liquidez imediata menor que 1 não é um ponto ruim, porque as contas não vencem no mesmo dia. E muito dinheiro parado em caixa significa que eu tenho
muito dinheiro assim, uma rentabilidade mínima, zero de rentabilidade, porque a conta caixa não gera nenhum tipo de receita. E o CCL é como se fosse uma liquidez corrente, só que você, ao invés de dividir, faz uma conta de menos. Ok? O grupo da liquidez é isso aí. Então, o que vocês não podem esquecer é que liquidez mede o quanto a empresa tem de condição de pagar suas contas. Aí, menor que um, não consegue pagar, porque eu tenho mais dinheiro, mais conta do que dinheiro. Igual a um, consigo pagar, mas não tem folga nenhuma, folga financeira. E maior que um, eu consigo pagar com uma certa folga. Quando você trata sobre folga, um aspecto que você tem que levar em conta é o tamanho que você vai manter a sua folga financeira. E esse tamanho tem muito a ver com o tipo de operação que a empresa faz. Então, se eu tenho uma operação que tem baixo risco de inadimplência, por exemplo, nas minhas vendas, eu não preciso ter uma liquidez com uma folga muito grande, porque eu tenho um giro rápido e um pagamento à vista rápido pela minha condição. Quando isso começar a ficar dificultoso, você começa, de repente, a tentar manter uma folga maior para, em momentos de liquidez baixa, você ter condição de pagar suas contas em dia. Então, você consegue segurar um pouco a sua rede. Ok? Liquidez é uma boa medida, como eu coloquei no começo, para banco, para ver se vai emprestar dinheiro para a empresa ou para fornecedor, para ver se vai vender a prazo para essa empresa. O primeiro grupo é esse aí. O segundo grupo não é uma ordem de importância, mas uma ordem teórica, é o grupo do endividamento, que você vai avaliar o quanto a empresa deve, e se deve muito ou se deve pouco, a quantidade que ela deve, e depois se deve mais a curto prazo ou a longo prazo. E, no fim, o endividamento que eu tenho em termos de cálculo, número quantitativo. Eu devo 10% do que eu usei, 40% do que eu usei, 50%, 80%, não sei. Então, você consegue saber por conta desse motivo. Como a gente comentou no começo, dívida por si só não é um aspecto ruim. O fato de você ter dívida não quer dizer que você não consiga pagar. Então, eu tenho que pensar nisso também. A dívida passa a ser ruim quando eu tenho uma dívida muito cara, muitos juros, por um objetivo que não é assim tão nobre. Eu posso perder dinheiro por conta de um empréstimo mal feito. Eu posso perder dinheiro pelos juros que eu pago de modo desnecessário, ou porque eu não consigo recuperar o dinheiro que foi investido, pelo menos a contento. Tá? Então, o endividamento ele compara dívidas com capital total. E aqui eu não estou conseguindo, não estou perguntando para o índice se eu devo muito a curto prazo ou pouco a curto prazo, mas eu consigo perguntar para o índice o quanto eu devo, não importando o prazo dessa dívida. Para saber o quanto eu devo, eu posso calcular o perfil da dívida, que ele compara só as dívidas embaixo e em cima, por exemplo, o capital ou a dívida de curto prazo, para que você consiga saber quanto eu devo no curto prazo efetivamente e quanto eu devo em outros prazos mais longos. Tá? O perfil da dívida, ele tem uma característica que é o seguinte: dever a curto prazo ou tentar reduzir o prazo que eu tenho para pagar suas contas, tem um ponto bom e um ponto não tão bom. O ponto bom é que você consegue pagar menos juros, porque quando o empréstimo é mais a curto prazo e eu tenho um curto espaço de tempo para gastar, o risco de você não conseguir devolver ele é menor, então você consegue ter um empréstimo mais barato. Quando eu começo a aumentar um pouco esse prazo de crédito ou valor, aí o risco começa a aumentar e você vai compensar esse risco tendo uma taxa maior. Então, tem que avaliar o que compensa você dever. Se eu dever a curto prazo, que eu não tenho tanto juros assim, mas corro mais risco, ou se dever a longo prazo, que não tenho tanto risco assim, e ofereço um risco menor. Eu tenho um ganho baixo, mas um retorno também, em termos de rentabilidade, baixo, mas um risco
baixo. Então, você vai escolher que tipo de obrigação você quer pagar, mais curta e mais barata, ou mais longa e um pouco mais cara. Ok? Também tem a imobilização do patrimônio líquido, para saber o quanto do seu patrimônio você imobilizou, para ver o quanto sobra de capital próprio para as contas do ativo, qual é uma folga que a empresa dá para os ativos que ela possui. E depois você começa a pensar em termos de contas, de passivos onerosos e passivos não tão onerosos assim. E a gente vai discutir um pouco aspectos de gestão, que assim, mesmo vendendo mais a prazo, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas em dia. Eu posso levantar uma conta e fazer um pagamento ou não, depende dos seus objetivos, tá? Então, o endividamento geral, o perfil da dívida, ele tem esse ponto, esse aspecto para você avaliar, que é saber o tamanho da sua conta, o prazo que eu tenho para pagar, e depois, se eu tiver lá os passivos onerosos, quais são os custos envolvidos nessas operações de empréstimo. Sabendo que, se você for quitar, sempre quitar o mais barato, ou do mais barato para o mais caro. Tá? Depois dessa conta, desse grupo, tem o grupo da atividade, que são os P's, PME, PMR e PMP. O PMP ele vai listar o tempo que eu tenho para pagar, os três P's, eles são calculados em dias, não tem um P ligado a dinheiro, são em dias. Pelo menos não é ligado a dinheiro em termos de ação, né, social. Assim. O PMP é o pagamento, o PMR é o recebimento e o PME é o estoque. Qual é a ideia básica desses três P's? De modo geral, o PME e o PMR, eles, em termos de ideal, né, eles precisam ser menores que o PMP. Você consegue comprar, produzir, vender, receber e depois consegue pagar. Então, você trabalha com dinheiro de terceiros. Você não tem que ficar colocando dinheiro seu nessa jogada aí, porque você consegue fazer o pagamento depois. Tá? Nesse caso é bom porque você trabalha com dinheiro de terceiros. Toda operação que você tem, quem financiou foi com capital de terceiros, o que é bom porque ele é mais barato do que o empréstimo. Tá? Então, isso é a questão dos P's. Somando os P's, R e P e menos o ciclo PMP, eu tenho o ciclo de caixa, que é o tanto tempo que eu fico sem dinheiro, e somando o E com R, eu tenho um ciclo operacional completo, para você ver qual o tamanho dessa extensão. Em termos de decisão, em termos de gestão, é bom você reduzir os ciclos, é bom ter um ciclo operacional mais baixo, eu consigo virar o dinheiro em menos tempo, pagar, receber, vender, comprar e assim vai. E o ciclo de caixa, ou ciclo financeiro, que é o tempo que eu fico sem dinheiro, também menos tempo sem dinheiro, menos riscos para todo mundo. Tá? Mas como é que eu posso reduzir os ciclos? Eu posso reduzir os ciclos tentando reduzir o ciclo operacional, que é vendendo o estoque mais rápido e recebendo mais rápido, ou aumentando o PMP sem que isso traga algum tipo de aumento em relação aos juros. Em geral, eu tenho que avaliar o quanto eu vou ganhar com esse aumento de juros dos financiamentos. Então, os P's, eles servem para isso, medidas de dias. Esse que é um aspecto interessante. Aí depois, por último, uma outra família, é a família da rentabilidade, a rentabilidade do PL, que é o patrimônio líquido, a rentabilidade do ativo total, a rentabilidade de todas as contas que eu tenho para comparar. O ROE e o ROE são os mais interessantes, o ROE só o capital total e o ROA o total capital e o ROE só o capital próprio. Tem que avaliar para ver o que compensa fazer ou não. E tem as margens, margem líquida, margem operacional e margem bruta. As margens comparam vendas com lucro e o ROE compara lucratividade com receita. Ok?
quando se trata de investimentos, quanto maiores os valores, melhor. Maior valor, melhor. Tá? Uma pergunta do que vocês viram lá? Bom, o que eu vou cobrar de vocês? Aí vocês começaram a ver a ideia da análise de ação, de repente eu pergunto para quem que é isso. Depois uma coisa mais simples. O que vocês devem esperar em termos de exercício, em termos de situações complexas e reais? Devem esperar um trabalho efetivamente ligado à análise. Então, vocês vão ter momentos de cálculo, então pegar o balanço, pronto, vai montar balanço, calcular, e momentos de fazer análise, para ver se consigo pagar as minhas contas, se não consigo, se não consigo, o que eu tenho que fazer agora para conseguir reverter essa situação. Enfim, eu tenho que trabalhar nessa perspectiva até tudo se resolver. Então, a análise, o ponto fundamental é a análise, não é o cálculo por si só. Eu vou cobrar de vocês um pouco sobre análise. Olha, a liquidez é ruim, boa, por quê? Como é que eu melhoro? Então, nessa perspectiva que você vai trabalhar em termos de avaliação. Em termos de ações, é só explicar que aquele primeiro índice é uma explicação sobre uma sombra, mas eles têm que avaliar o quanto isso é bom para você ou não. Tudo bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Então, o nosso conteúdo é esse aí, gente. Não tem nada muito diferente disso. Quem quiser ler o material, eu tenho um material aqui que eu já mandei para vocês, mas só vou relembrar, que é... Deixa eu pegar aqui. Que é princípios. Alguém falou alguma coisa aqui, não entendi, está com som de robô. Se alguém está falando alguma coisa, parece um robô. Ele está com som de robô, não sei se é meu computador ou de alguém. Vou usar o site, o chat. Deixa eu ver se o meu som tá bom. Deixa eu botar uma música aqui, peraí. Não vou embora, hein? Professor, depois você dá uma olhadinha no chat. Acho que tem 2 mensagens lá. Eu estou com uma voz que aparece, só acho que é uma voz que não aparece. Chat. Ok, margens. Eduarda quer perguntar alguma coisa? Só escutei a Fernanda, está alto e claro. Margens são o seguinte, então, vou primeiro vou pegar meu caderno aqui, meu livro, meu rascunho. Peraí. Entendi. Eduardo. Margens, vem para Ingrid. Nós temos 3 margens, Ingrid. Margem líquida, lucro líquido sobre vendas, vezes 100. Margem operacional, lucro operacional sobre vendas, vezes 100.
e margem bruta é lucro bruto sobre vendas vezes. Bom, essas são as 3 margens aqui, ó. Essas margens você vai conseguir ter essa informação no DRE. Então, o lucro líquido, o lucro operacional e o lucro bruto são informações lá do DRE. Lembra? Receita menos custo, lucro bruto, menos despesa, lucro operacional e assim por diante. Mas o que importa para vocês é o seguinte, ó. O que essa fórmula mostra? Vamos pegar aqui a margem líquida, que é a mais usada. Digamos que eu tive uma venda de R$1.000 e o lucro líquido foi 100. O que significa isso? Que de todo o dinheiro que você vendeu, no caso os R$100, o lucro gerado equivale a 10%. Então essa é a margem líquida. Ele compara lucro com vendas. O lucro operacional é o lucro que você tem logo após você descontar as despesas operacionais. Então, é o lucro do negócio principal. Mas a ideia é a mesma. O quanto você obteve de lucro operacional para cada R$100 vendidos, ou para cada 100% do que você vendeu. E a margem bruta é o primeiro lucro que aparece no DRE. Lembram? Receita menos o custo, lucro bruto. E a ideia é a mesma. De todo o dinheiro que você vendeu, quanto foi gerado de lucro bruto. No caso dessa fórmula aqui, lucro operacional dessa fórmula aqui e lucro líquido dessa fórmula aqui. Então, as margens comparam lucros com vendas. E uma resposta em porcentagem. Então, assim, quando você escuta uma empresa X entregou uma margem líquida de 10%, o que significa isso? De todo o dinheiro que você vendeu, depois que descontou custos, despesas, impostos e assim por diante, a sobra final foi ou equivale a 10% do seu lucro. Melhorou, Ingrid? Quando você me responde, eu vou só mostrar o livro para vocês. Isso aqui é um exemplo, existem vários livros de análise de balanço. Isso. E você pode pegar qualquer um. Esse é bom porque eu trabalho com ele no ano seguinte, com vocês em finanças, e eu tenho uma cópia para passar para você, já passei a só você olhar e ler. Tá? Então é mais fácil por conta disso. Nessa parte aqui, gente, de índices, vocês têm uma boa explicação no capítulo 2. Só chegar lá na parte teórica. Inclusive, ele começa explicando o ativo e passivo. Supondo que vocês, ou a pessoa que lê, não tem nenhum conhecimento sobre isso. E realmente, isso não é tão verdade assim que as pessoas conhecem um pouco. Então, o 2 ele vai explicar um pouco o que é uma análise fundamentalista e tudo mais, os pontos positivos, os índices financeiros. E esse é o foco principal do tema de vocês de estudo. Índices financeiros, no capítulo 2 desse livro. Mais alguma coisa? Hoje a gente não vai ter nenhuma matéria nova, a não ser tirar dúvidas. Nada? Capítulo 2, Eduardo. O 2 é o seguinte. Os índices começam no item bem onde está na tela, o 2.2. O 2.1, ele fala sobre balanço patrimonial, fala sobre ativo, passivo e DRE. É o que vocês viram em contabilidade, né, básica. Mas o conteúdo que nós discutimos e vai ser objeto da avaliação é o 2.2 para frente, até o final do capítulo 2, que trata sobre índices financeiros. Só vou anotar aqui para quem quiser depois. Ela acabou. Ah, não, acabou não. Achei que tinha saído. Agora eu vou voltar para... Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, para vocês terem um pouco mais de tempo para estudar, né? Deem uma olhada, nossa avaliação é semana que vem, se não me engano. Dê uma olhada
nos, nos temas de estudo. Qualquer coisa, vocês me chamem, que a gente marca um dia para discutir dúvidas de vocês. Tá? Só vou abrir um parênteses aqui para vocês. Até amanhã eu vou mandar para vocês os horários para fazer as mentorias com o pessoal do Sebrae, tá? Então, eu vou mandar os horários, aí vocês vão responder os horários para o grupo, e aí a gente vai abrir as salas. Mas aí amanhã eu mando cedo para não confundir vocês. Dessa parte aqui, estudem o capítulo 2, e a gente pode fazer um aulão aí depois, semana que vem, para fazer uma zerada nas dúvidas de vocês. Você passa essa informação para as pessoas aí que não puderem assistir hoje, para tirar depois dúvida. E vou ficar aqui até se perguntarem alguma coisa agora, que eu não vou passar mais nada novo. O que eu mandei no Level Up é o material para o Design Sprint. Tá? Vocês vão usar ele, ler um pouco para vocês usarem para validar as ideias de vocês. Na realidade, o Design Sprint é uma ferramenta que vocês usariam para ter a primeira ideia. Como o grupo já teve a ideia para se inscrever, vocês podem validar alguma coisa com o Design Sprint, pesquisar mais alguma coisa com ele, porque ele vai fazer parte da mentoria de vocês. E na outra sexta, na sexta agora, e depois dessa sexta, aí volta a ser quinzenal, para vocês terem tempo de estudar, começa a parte de ideação, de canvas, então você tem ideia bem completa do que você vai fazer. Tá? Então, os arquivos é sobre o Design Sprint. Dá uma olhadinha. E amanhã eu faço um resumo para vocês que arquivos são esses. Eu não passei hoje porque a gente ia fazer uma revisão. Então, eu vou abrir os arquivos todos, escrever um arquivo tal, dizer o arquivo tal, dizer aquilo, e mando os horários para vocês marcarem para fazer as mentorias. Beleza? Mais alguma coisa? Vai acabar em 10 minutos. Não quero fazer uma revisão sem que ninguém tenha estudado antes. Tá? Então, por isso a ideia de revisão é sempre curta da primeira vez, que vocês tenham tempo de estudar, depois a gente volta com um tempo mais longo. Ok? Então, estudem aí. Se ninguém fizer nenhuma pergunta, a gente depois volta. Eduardo fica Eduardo, a Ingrid, Fernanda, tem o meu WhatsApp, acho que o Matheus não sei se tem, mas qualquer coisa me chame no WhatsApp e a gente marca uma sala. Beleza? Falou, gente. Um abraço. Até semana que vem ou a semana que vocês definem.